Na aula passada, nós terminamos de tirar aplicações de Gênesis 8. Na aula de hoje, vamos começar a estudar Gênesis 9. Gênesis 9, versículo 1 diz: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Este versículo 1, ele faz um inclusio com o versículo 7, fechando um assunto. Em outras palavras, o versículo 1 fala de uma coisa e o versículo 7 fala da mesma coisa. E o que há no meio, entre os dois versículos, é um assunto específico que foi delimitado por esses dois extremos. Como assim, professor? O que é inclusio? Inclusio é um recurso literário para enquadrar um assunto específico dentro de um trecho do texto. Como é que isso funciona na prática? Um texto começa com determinadas expressões e ele vai terminar com expressões semelhantes àquelas com as quais o texto começou. É como se essas palavras semelhantes servissem como um parêntese literário, entende? O que está no meio dos termos semelhantes faz parte de uma unidade temática, tratam do mesmo tema. Imagine assim, nós temos a abertura do tema com determinadas palavras, aí você tem um assunto, outro assunto, mas todos os três relacionados a um mesmo tema. E aí você fecha o tratamento desse tema com as mesmas palavras que utilizou no início dele. De modo que aqui nós temos dito uma coisa e aqui no final temos dito a mesma coisa. Professor, onde encontramos o inclusio na Bíblia? Esse recurso, na verdade, ele é muito comum nas Escrituras Sagradas. Ele aparece no Pentateuco, aparece nos Salmos, inclusive eu vou dar um exemplo nos Salmos ainda nesta aula. Aparece nos profetas e até no Novo Testamento. Sempre que você vir palavras do começo de um assunto, abrindo esse assunto, e palavras no fim do assunto iguais às palavras do começo do assunto, nós temos aí um inclusio. O texto de Gênesis, que está entre 9, versículo 1 e 9, versículo 7, esse texto está em um inclusio. E como é que eu tenho certeza disso? Porque as palavras do versículo 1 são iguais às palavras do versículo 7. Veja só, Gênesis 9, 1 diz: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que diz Gênesis 9, 7? Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela, que é igual a enchei a terra. O que prova que aquilo que está no versículo 1 é o mesmo conteúdo do que está no versículo 7. E se os dois conteúdos, o do começo e o do fim, são iguais, é porque o que está entre eles trata de um tema específico. Agora, cabem aqui observações importantes. Você percebeu que nós temos nos extremos os mesmos verbos-chave? Por exemplo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei ou povoai. E nós temos também, além de verbos-chave, nós temos a mesma ordem conceitual, porque primeiro fala sobre ser fecundo, depois fala sobre multiplicação e, por fim, fala sobre encher, ocupar tudo. É a mesma ordem de conceitos. Não se engane, isso não é uma repetição descuidada, não. É uma marcação literária intencional, justamente para você saber que entre esses dois extremos há um tema específico sendo abordado. Sim, meu irmão, minha irmã, nós temos fortes razões para afirmar que há um inclusio aqui, porque todos os critérios clássicos de um inclusio foram atendidos. Há a repetição lexical clara, as palavras são as mesmas, a posição estratégica também é a de um inclusio, porque o tema
está entre uma abertura e um fechamento iguais. O que temos entre a abertura e o fechamento é uma ideia central, o que significa que há uma unidade temática no conteúdo intermediário. Fora isso, a maioria dos estudiosos literários do Pentateuco reconhece que Gênesis 9, versículos 1 a 7 é uma unidade fechada. Professor, mas qual é o assunto, então, que está delimitado por esse inclusio? O tema central desse bloco, dos versículos 1 a 7 do capítulo 9 de Gênesis, é o seguinte: a reafirmação da preservação do ser humano no mundo pós-dilúvio. Você já sabe que foi por causa da aliança da preservação que Deus preservou a família de Noé, não sabe? Só que, além de reafirmar essa preservação, os versículos 1 a 7 trazem regulamentos baseados em questões religiosas e também baseados na sacralidade da vida. Como assim? No fato de que a vida humana é sagrada, porque fomos feitos à imagem de Deus. Então, dito de outra maneira, esse trecho dos versículos 1 a 7 falam da preservação do ser humano por meio de leis baseadas em questões religiosas e baseadas no fato de que a vida é sagrada. Quer ver isso de forma mais clara? Olha só, em Gênesis 9, versículos 2 e 3, nós temos falando sobre a preservação do ser humano, dizendo ali que os animais vão temer o ser humano, o que é algo bom para preservar a humanidade. Imagine se os animais eles não temessem os seres humanos. Ah, professor, mas leão ataca o ser humano, ele não tem medo não. O rinoceronte, tais e tais animais. Não, a regra geral é o animal ter medo do ser humano. Essa é a regra geral. Se você observar, eles geralmente atacam por medo ou para se proteger. Não é porque eles estão à caça do ser humano, não. Outra coisa, você vê nos versículos 2 e 3, a permissão de Deus para que o homem consuma carne. Isso também contribui para a sua preservação. Ele tem mais opção de alimentação, entendeu? No versículo 4, nós percebemos aqui uma questão religiosa, mas que tem a ver também com a valorização da vida. Por quê? É dito no versículo 4 que o ser humano está proibido de comer sangue, isto é, comer animal com o seu sangue. Por que isso? Porque essa é uma maneira de Deus dizer que a vida pertence a Ele. Como assim, professor? O que a proibição de comer sangue de animal tem a ver com o fato de que a vida pertence a Deus? É porque o sangue do animal, quando ele é derramado sobre o altar, nos sacrifícios do Antigo Testamento, isso aponta justamente para a verdade de que uma vida humana está sendo simbolicamente substituída ali no altar. Você sabia disso? O sangue do animal que cai sobre o altar nos sacrifícios, esse ato aponta para a verdade de que a vida humana é simbolizada ali. Por quê? Porque a vida do animal, ela representa a vida do ser humano pecador. O animal morto apontava para a morte do pecador. Não à toa, os cordeiros que eram sacrificados, eles tinham relação com o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque no futuro Jesus viria para ser aquele que nos substituiria na cruz do Calvário. Por fim, os versículos 5 e 6 de Gênesis 9, eles enfatizam o valor absoluto da vida humana, a sacralidade da vida, o fato de ela ser sagrada. Por quê? Porque Deus responsabiliza, nos versículos 5 e 6, aquela pessoa que matar outra pessoa. E por que não pode fazer isso? Porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. É isso que torna a vida sagrada, essa semelhança da criatura homem, mulher, com
Deus. Aqui nós temos uma imagem que diz respeito à sacralidade da vida. Uma mulher com seu neném recém-nascido, as pessoas cercando essa mulher e seu filho, e logo acima nós vemos que Deus aparece como sendo aquele que concedeu essa bênção. Sim, meu irmão, minha irmã, a vida humana é sagrada. Ela não tem para Deus a mesma importância das outras vidas, isto é, da vida vegetal e da vida animal. Não, simplesmente porque nenhuma outra criatura, como eu já disse, foi feita à imagem e semelhança de Deus. É essa semelhança que torna a vida humana especial. Que coisa, hein? Algumas aplicações práticas aqui é que Deus não apenas manda o ser humano viver no mundo pós-dilúvio, ele estabelece por sua autoridade como a vida deve ser vivida. Outra aplicação de cunho agora pastoral. Em um mundo violento, porque nós sabemos que o mundo pós-dilúvio, ele não vai ser um mundo perfeito. Não, ele vai ser um mundo violento como já era antes do dilúvio. Então, mesmo sendo um mundo violento, Deus reafirma: a vida humana tem valor absoluto. Para a igreja, isso nos ensina que Deus preserva a vida porque ele pretende restaurá-la plenamente depois. Isto é, a vida humana que é preservada no mundo pós-dilúvio, ela está destinada a ser aperfeiçoada plenamente na consumação. Por fim, esse trecho de Gênesis 9, versículos 1 a 7, nos ensinam que o inclusio, ele tem por objetivo revelar uma estrutura, confirmando para nós que a Bíblia não é um amontoado de versículos, não. A Bíblia é um texto cuidadosamente estruturado. Há uma intenção de Deus nesse texto, e essa intenção ela é feita através de um autor humano usado pelo Senhor. Eu não disse que eu ia mostrar um exemplo de inclusio nos Salmos? Pois bem, no Salmo 8, se você observar com atenção, vai ver agora que os versículos 1 e os versículos 9, eles formam um inclusio. Olha só, o versículo 1 do Salmo 8 diz: Ó Senhor, quão magnífico é o teu nome. E o versículo 9 do Salmo 8 diz: Ó Senhor, quão magnífico é o teu nome. As mesmas palavras. Então, o que há no meio dessa abertura e desse fechamento? Há um tema, e esse tema é o seguinte: dignidade do homem, seu domínio sobre a criação. O homem, como coroa da criação de Deus, pela vontade dele, com a glória sendo dada a ele. Nós temos aqui uma semelhança do inclusio do Salmo 8 com o inclusio de Gênesis 9. Por quê? Porque ambos os textos tratam do domínio humano, tratam da dignidade do homem e também tratam do lugar do homem na criação. A diferença é que Gênesis 9 faz isso após o juízo de Deus sobre a humanidade, não é isso? E o Salmo 8 faz isso em tom contemplativo. O salmista está contemplando e meditando nessas verdades. Quero terminar dizendo que esse inclusio de Gênesis 9, versículos 1 a 7, eles encontram o seu fechamento definitivo, sabe onde? Na nova criação, lá em Apocalipse 21, 22, onde nós vemos a preservação final do ser humano e a valorização máxima da vida humana. Na próxima aula, continuaremos estudando Gênesis 9.